Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliette, esse é o canal Me Ajuda Aí, sejam todos bem-vindos e a aula de hoje é a aula de sistema digestório. Sistema digestório é a sua dúvida? Você tem interesse em entender como funciona o sistema digestório, que todo mundo fala, que talvez, muitas vezes, é até mais importante do que o nosso cérebro? Então fica comigo que a gente vai começar a aula agora. Ok, pessoal? Não esquece, antes de começar a aula, de deixar o seu joinha, de colocar seu comentário se esse é um tipo de aula que você gosta, se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, isso vai me ajudar bastante. E deixa seu comentário, compartilha com os amigos também. Pessoal, hoje a gente vai dividir essa aula de sistema digestório em duas aulas para não ficar uma aula muito comprida. E nessa primeira aula de sistema digestório, a gente vai falar da importância do sistema digestório e da digestão. A gente vai falar as diferenças entre uma digestão intracelular, extracelular e extracorpórea. A gente vai falar sobre quais são os órgãos que compõem o sistema digestório e quais são os órgãos anexos ao sistema digestório, são super importantes para que a digestão aconteça. A gente vai diferenciar a digestão química da digestão mecânica e a gente vai falar um pouquinho sobre os dentes e a boca. Na próxima aula a gente vai falar sobre todo o resto, de como mesmo funciona o mecanismo da digestão humana. Então, vamos começar, pessoal? Vamos lá! Então, a gente vai dividir a digestão em dois tipos, na verdade três, Três tipos de digestão. Existe a digestão chamada de digestão intracelular, a digestão chamada de digestão extracelular e a digestão chamada de digestão extracorpórea. E qual é a diferença entre essas digestões? Vamos lá. Digestão intracelular, intra significa dentro, então isso significa que essa digestão acontece dentro das células. Então a digestão está acontecendo lá dentro das células em uma organela chamada lisossomo. E a gente tem essa digestão acontecendo em protozoários. Protozoários são aqueles seres unicelulares, muito pequenos, e eles não têm ainda um órgão, um sistema digestório, e eles precisam absorver nutrientes, então essa digestão acontece nos lisossomos dentro da célula, a gente chama ela de intracelular. A digestão extracelular é aquela digestão que acontece dentro de um órgão e não mais somente dentro das células. Então esse órgão, que seria o estômago e a absorção desses nutrientes no intestino, a gente vai chamar de extracelular. Então nós, seres humanos, que temos o sistema digestório completo, a gente tem uma digestão chamada de digestão extracelular. E a gente também tem um outro tipo de digestão chamada de digestão extracorpórea, ou seja, o ser vivo ele vai colocar enzimas fora do corpo dele e a digestão daquele nutriente vai começar a acontecer do lado de fora do corpo. Para pensar aí, que tipo de animal faz esse tipo de digestão? Muito bem, então as aranhas, são animais que fazem digestão extracorpórea. Então quando elas vão caçar, elas soltam uma enzima, essa enzima começa a amolecer os órgãos do inseto, por exemplo, que ela está se alimentando, e depois ela vai absorver esses órgãos já dissolvidos. Então essa digestão é chamada de digestão extracorpórea. Certinho? Ótimo! Então a gente já sabe quais são os três tipos de digestão que acontecem e agora a gente vai ter que pensar em qual seria a função do sistema digestório. Muitas pessoas falam que o sistema digestório é o nosso segundo cérebro, porque somos o que comemos. Isso de fato é verdade. Tudo que a gente absorve vai se transformar em energia para que o nosso corpo consiga manter o que a gente chama de metabolismo. Metabolismo é o funcionamento do corpo humano, A gente está falando de sistema digestório humano hoje, Então, metabolismo, funcionamento do corpo humano, ele só acontece quando a gente ingere algum tipo de alimento e transforma esse alimento em energia. Se a gente está transformando esse alimento em energia, então é muito importante que a gente coma alimentos que tragam pra gente benefícios. Então, realmente somos o que comemos. Uma
alimentação balanceada deixa a gente muito mais disposto, né? Com o cérebro funcionando melhor, com o corpo funcionando melhor. Por isso, de fato, aquela conversa de que o sistema digestório é o nosso segundo cérebro é verdadeira. O sistema digestório, então, já que a gente vai precisar falar, né, a função dele de uma maneira aí muito mais prática, o sistema digestório, então, é responsável por transformar tudo aquilo que eu coloquei para dentro do meu corpo, que eu comi, né, que são macromoléculas, ele vai ter que transformar isso em partículas muito pequenas que podem ser absorvidas pelas células e pelo organismo humano. Então essa é a função do sistema digestório, diminuir o tamanho das partículas e deixá-las absorvíveis para serem transformadas aí em energia. Certinho? Ótimo! O que é, né? Como é formado? Quais são, né, os órgãos que formam o sistema digestório humano? A digestão começa na nossa boca, né? Assim que a gente coloca o alimento na boca, a digestão já está começando aqui na nossa boca. E aí, depois da boca, o alimento vai para o esôfago. Do esôfago, o alimento vai para o estômago. Do estômago, o alimento vai para o intestino delgado. Depois ele vai para o intestino grosso, passa pelo ânus e aí sai, né, em forma de fezes, somente aquilo que não foi absorvido pelo corpo humano, certo? Ótimo, muito bem. Agora, existem órgãos que estão anexos ao sistema, a esses órgãos do sistema digestório, que são super importantes para que a digestão aconteça. Então, quais são esses órgãos? A gente tem o pâncreas, super importante, e ele participa aí da digestão química. A gente tem a vesícula biliar, que também participa da digestão química. A gente tem o fígado, os dentes e a língua, que são os órgãos anexos, que são super importantes para que aconteça a digestão. Já que a gente falou que a digestão começa na boca, e é quando a gente coloca um alimento na boca, a gente já começa a digerir esse alimento, a gente vai falar um pouquinho da diferença entre os dois tipos de digestão que vão acontecer no organismo. A gente vai dividir a digestão em digestão química e digestão mecânica. Digestão química é todo aquele tipo de mecanismo do nosso sistema digestório que ele acontece de forma química. Então eu estou utilizando enzimas e essas enzimas estão ajudando aí a transformar aquele bolo alimentar para ser facilmente absorvido pelo corpo humano. A digestão mecânica é a digestão que acontece de maneira mecânica. Então, quando a gente coloca um alimento na boca e mastiga, os dentes eles estão triturando o alimento que era grande e transformando ele em pedaços menores para serem mais fáceis de serem absorvidos. Então, a gente vai chamar essa digestão de mecânica. Depois que a gente mastiga e a saliva está ajudando, a língua está ajudando a misturar esse alimento, né? Mas essa digestão não é mecânica, é só a mastigação. A gente vai deglutir, engolir o alimento. E o alimento vai passar pela faringe e pelo esôfago. Então, essa deglutição eu fiz mecanicamente, então a gente também chama essa digestão de mecânica. Certinho? Ótimo! Então eu falei para vocês aí que a digestão começa na boca e a função dos dentes, então, é diminuir o tamanho do alimento. Então, quanto mais eu mastigo, melhor absorvidos são os nutrientes. E olha só, o nosso cérebro, conforme a gente vai mastigando bastante o alimento, ele vai mandando aí, né, um impulso nervoso para o cérebro dizendo assim, estou saciado. Então, quanto mais a gente mastiga o alimento, mais rápido a gente se sente saciado, menos quantidade de alimento a gente come. Então, aí uma alternativa aí para o emagrecimento, né, é mastigar bem os alimentos. Além de você, né, mandar essa informação para o seu cérebro e você comer menos, e você também vai absorver melhor os alimentos, vai ter uma digestão muito mais saudável do que se você comer muito rápido, engolir pedaços grandes de alimento, aquilo até pode te dar uma indigestão, tá? E quais são os dentes que a gente possui? Bom, uma criança possui 28 dentes e um adulto possui
32 dentes, né? Então tem lá aquela música Não Confio em Ninguém com mais de 32 dentes, né? Ou com 32 dentes, ou seja, os adultos, né? Então os adultos eles têm 32 dentes porque a gente, por uma questão evolutiva, tem o nascimento dos dentes do siso, o dente do juízo, né? Esses dentes do siso eles começam a nascer quando a gente começa a ficar adulto, então dos 17 anos até os 20 e pouquinhos, né? Não vai passar de 25 anos, a gente tem o nascimento dos dentes do siso, que são os dentes do fundo, tá? Esses dentes do siso, hoje em dia, por evolução, a nossa arcada dentária é menor e aí muitas vezes eles não cabem na arcada dentária. E aí o que acontece? Ou ele nasce torto ou ele começa a empurrar os dentes e aí os dentes começam a dorrer, começam a ficar todos tortos. Então, normalmente, hoje em dia, evolutivamente, como eles não cabem mais aqui, os dentistas optam por extrair os dentes do siso, tá? Mas tem pessoas que deixam o dente nascer, ele não atrapalha em nada e tudo bem. Evolutivamente, esses dentes do siso, eles hoje em dia já, em algumas pessoas já nem nascem mais. Então tem algumas pessoas que nunca vão ter os dentes do siso nascendo. Certinho? Bom, e quais são os outros dentes que a gente possui? Então a gente possui aí os dentes da frente, que são chamados de incisivos. E a função desses dentes da frente, dos incisivos, é cortar o alimento. Então toda vez que a gente morde, a gente corta o alimento com os incisivos. Seguidos dos incisivos, a gente tem os dentes caninos, que têm a função de rasgar o alimento. Então ele rasga o alimento. E depois, quando a gente está mastigando, a gente mastiga com a ajuda dos pré-molares e dos molares. Então, esses dentes aqui são dentes que funcionam para mastigação. Quando eu falo para vocês que é na boca que a gente começa a nossa digestão, além da mastigação, né, e da digestão mecânica, a gente tem a ajuda da saliva, que vai soltar uma enzima chamada amilase salivar ou pitialina. Ela começa a digerir os carboidratos, mas na próxima aula a gente vai falar melhor sobre isso. A gente agora vai começar a ver, né, como são formados, então, como é formado o sistema digestório humano aí na lousa. Pessoal, vamos então dar uma olhadinha nesse desenho, que eu também fiz muito carinho, vamos valorizar. E vamos conhecer um pouquinho, então, dos órgãos que compõem o sistema digestório humano, tá? Então, o sistema digestório humano, ele começa pela boca, no que a gente chama, então, de mastigação. Então, a gente tem a presença dos dentes, né? E a presença de glândulas que soltam saliva, tá? Essas glândulas salivares aqui, elas vão amolecer o alimento junto com a mastigação, que a gente vai chamar de digestão mecânica, né? Tudo que a gente utiliza de forma mecânica, mastigar, né? A gente vai chamar de digestão mecânica, e tudo que a gente utiliza com um processo químico, né? Como, por exemplo, a saliva, né? Que tem uma solução aí chamada amilase salivar, tá? Ela é uma digestão que a gente vai chamar de química, tá? Então, a gente tem aí o alimento entrando pela boca, e aí a gente tem as glândulas, a parótida, que fica aqui na parte de cima, e a sublingual, que fica aqui na parte de baixo. Coloquei aqui, ó, o narizinho, tá? Então, pra gente lembrar, quando a gente estuda, que o sistema digestório, ele tem uma parte aqui que se liga, né, no sistema respiratório, tá? E aí, para o alimento não cair lá na traqueia, a gente tem, então, a epiglote, né, que vai fazer com que a gente engula e o alimento caia nesse cano aqui, nesse canal aqui, chamado de esôfago. Então, a gente tem aqui o esôfago compridão, ó, até chegar aqui no estômago, tá? Então, a gente tem o estômago, certo? E, seguindo aqui o estômago, a gente vai para uma parte do intestino chamada de intestino delgado. Então, toda essa região do intestino é chamada de intestino delgado. É um intestino bem comprido, tá? Todo retorcido para caber lá dentro do corpo humano, que senão ele não caberia de jeito nenhum, de tão grande que ele é.
Essa primeira porção, terminando o estômago e começando o intestino delgado, a gente vai chamar de duodeno. Então, essa primeira porçãozinha é o duodeno, certo? Seguindo o intestino delgado, o alimento agora vai para a segunda parte do intestino, que é essa parte aqui, que é chamada de intestino grosso. Ó, intestino grosso, tá? O intestino grosso, ele tem um rabicozinho aqui, né? Um pedacinho aqui chamado de apêndice. Esse pedacinho aqui, ele é uma característica evolutiva, tá? Que a gente foi perdendo, né, a função. O apêndice, ele é só um finalzinho do intestino grosso que não tem nenhum tipo de serventia aparente, tá? Então, às vezes acontece de uma pessoa, quando se alimenta, né, ao longo da vida dela, as fezes, elas ficam presas nesse rabicozinho, nesse pedacinho, nessa pontinha aí de intestino, e aí começa a infeccionar e dá aquela doença chamada apendicite, né, uma infecção do apêndice, e ela é tão grave que a pessoa ela precisa fazer um cortezinho aqui, ó, e tirar esse apêndice antes que ele estoure, porque se ele gera uma inflamação muito grande bacteriana aqui e ele estourar, vão vazar fezes no corpo do indivíduo, e essas fezes estão cheias de bactérias, então a pessoa pode morrer de uma septicemia, de uma infecção bacteriana gravíssima, tá? Seguindo o intestino grosso, a gente vai ter o reto, que é o final do intestino grosso, e o ânus, que é o esfíncter anal, que é por onde saem as fezes, certo? Não falei de todos os órgãos, então vamos voltar para alguns órgãos aí, ó. Aqui, ó, nessa região aqui, ó, é grandão. Eu fiz até um pontilhado para vocês entenderem que ele é maior do que isso, tá? Então, ele pega toda essa região aqui do estômago também, ó. A gente tem um órgão grandão chamado de fígado, tá? E a gente também tem uma vesícula verdinha chamada de vesícula biliar. E abaixo do estômago a gente também tem um órgão mais molinho, ele é mais molinho, todo formado de gominhos, chamado de pâncreas. E lá atrás a gente tem o baço. Quando o alimento cai aqui no esôfago, a gente tem um esfíncter, que é uma musculatura que fecha, impedindo, ela fecha assim, ó, né? O alimento cai, ela trava, impedindo que o alimento volte. Então, o alimento ele tem que cair, mas ele não pode voltar. E aí a gente vai chamar esse esfínterzinho, né? Chama de cárdia. Nossa, mas como é que eu vou decorar? Lembra que a cárdia, ó, fica perto do coração. O coração tá nessa região, então a cárdia tá perto do coração. Então, é um esfínterzinho. E no final do estômago, a gente tem outro esfíncter. É outro músculo que depois que o alimento passa pelo estômago, ele também não pode voltar. Então, ele passou aqui, ó, e ele vai seguir reto, ele não pode voltar. Então, para que ele não volte, a gente também tem uma musculaturazinha aqui, que a gente vai chamar de píloro. Ah, então a cárdia aqui em cima, píloro aqui e o esfíncter anal aqui. Certinho? Então, esses são os órgãos que compõem o sistema digestório humano. Bom, pessoal, então hoje a gente falou um pouquinho sobre digestão mecânica, digestão química, a gente falou sobre quais são os órgãos que formam o sistema digestório humano, quais são os órgãos anexos ao sistema digestório humano, falamos um pouquinho sobre as curiosidades aí relacionadas à mastigação, os dentes. Próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona o sistema digestório humano. Então, a próxima aula não pode perder, tá? Que é a continuação dessa primeira aula. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula com o sistema digestório, parte 2. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, não esquece de deixar seu comentário, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!